Aleluias! É um prazer, é uma honra, uma alegria sempre falarmos de Jesus, sempre falarmos da palavra dele. Hoje não será diferente. E a minha oração é para que Deus, obrigado, fale profundamente aos nossos corações. E eu quero convidar você, comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 20. Estarei fazendo a minha leitura e todos os textos que eu estarei citando na versão NVI. Então, se a sua versão for um pouquinho diferente, não se preocupe. O nosso irmão Cauê, ele estará disponibilizando para você aqui no telão e também para você que nos assiste online da sua casa, de onde você está, para que a palavra seja sucinta, clara e chegue de forma profunda ao seu coração. Que o Espírito Santo faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 13, nós estamos diante de um texto em que o tema do texto é a confissão de Pedro, e diz assim o texto da palavra do Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluias. Nessa noite, o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações quem você é e quem você pode ser em Cristo. Eu lembro-me que no começo da minha conversão, eu vivi uma fase de muita oração, de buscar muito a Deus. Eu lembro que havia um cidadão espírita que estava interessado na minha mãe. E ele queria muito ter um relacionamento com a minha mãe. Mas o diabo falou com ele que ele não conseguiria nada, porque eu estaria impedindo ele de levar a cabo aquilo que ele desejava com a minha mãe. Por isso o diabo colocou no coração dele o desejo de me matar. Para você ter uma ideia, uma certa noite eu cheguei em casa da igreja e a janela do meu quarto havia sido arrombada e ele estava com uma faca debaixo da minha cama, escondido, esperando para que todos fossem dormir, para que ele pudesse me matar. Em um outro momento eu lembro que eu fui para o monte orar, e
nesse dia foi um dia de muita oração. Eu lembro que eu subi ao monte, e lá no monte eu comecei a orar durante toda a madrugada. Por volta das 6 horas da manhã eu comecei a descer o monte, e naquele dia havia um culto de consagração, de oração, na igreja que eu estava frequentando. Então eu não fui para casa, eu desci do monte e fui direto para a igreja. E lá na igreja continuamos a orar. Era um culto que começava às 6 da manhã e terminava por volta de 11, meio-dia, dependendo. Era um culto de consagração, os irmãos iam para orar. E eu saí, desci do monte, fui para a igreja e lá estava eu orando, buscando a Deus, me sentindo completamente revestido, cheio da presença de Deus, completamente alegre com a presença de Deus. E quando terminou o culto, eu fui para casa, já muito cansado, com o corpo exausto, porque não tinha dormido. Fui para o meu quarto, deitei e dormi. Estava dormindo tranquilamente, e de repente eu acordei com algumas vozes no quintal. Era esse cidadão discutindo com a minha mãe no quintal. E eu acordei assustado com essa discussão, e levantei-me e fui até lá. E quando lá cheguei, eu vi aquela cena, e ele olhou para mim e começou a me xingar. Ele olhou para mim e começou a me afrontar. Ele olhou para mim e começou a falar um monte de coisas. Começou a me rebaixar, começou a falar coisas terríveis. E aquilo foi ficando tenso, o clima foi ficando difícil. Eu era muito novo, eu estava começando a minha caminhada na fé. E eu não sabia o que fazer naquele momento diante daquela situação. E ele estava com uma faca, e ele disse: agora eu te mato, agora eu vou te matar. E aí eu peguei uma pedra, eu vi uma pedra do meu lado, e peguei uma pedra grande, e segurei a pedra. Eu ainda era muito franzino, pequeno, novo, estava começando a caminhada, não sabia brigar, nunca soube também, nunca aprendi a brigar. E diante daquela situação, com um homem já mais velho, adulto, em que o diabo estava falando para ele me matar, eu peguei aquela pedra, e agora diante daquela cena, eu pensei no meu coração: se ele vir, eu vou pegar essa pedra, e vou jogar na cabeça dele, e vou estourar o miolo dele. Literalmente, foi isso que me veio à cabeça. Mas quando isso me veio à cabeça, o Espírito Santo também veio naquele momento ao meu alcance. E o Espírito Santo disse para mim assim: Júlio, o que adiantou você orar a noite inteira? Júlio, o que adiantou você passar a manhã inteira na minha presença na igreja? E agora você ter uma atitude contrária ao que eu desejo de você. E aí eu pensei: não, eu não posso agir pela carne, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de uma pregação que eu ouvi na igreja, em que o pastor dizia assim: quando está difícil, irmão, clama o sangue de Jesus. E aí eu, diante daquela situação, repreendido pelo Espírito Santo de Deus, eu levantei as mãos para o alto, e quando eu levantei as mãos para o alto, ele se desvencilhou da minha mão e veio correndo para me atingir com a faca. E quando ele veio correndo para me atingir com a faca, eu levantei as mãos para o céu, olhei para ele e disse: Satanás, o sangue de Jesus tem poder. E ele caiu no chão, endemoniado, na hora. Se retorcia endemoniado. E aí eu entendi que eu não estava sozinho naquele momento. E aí eu comecei a entender, de fato, quem eu era em Jesus Cristo. E aí eu comecei a entender
que o mundo espiritual é uma coisa séria e que Deus nos convida a viver em santidade, não é só na igreja, não é só no monte, mas é no dia a dia, no trabalho, na rua, em casa. E diante dos problemas, termos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, de ouvir o que Deus está direcionando para que nós façamos, para não agirmos segundo a carne, para não agirmos segundo as nossas próprias convicções, mas segundo a vontade de Deus. Eu trago um dado muito interessante sobre a Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, no dia 31 de outubro. Um homem chamado Martinho Lutero, ele subiu na Basílica em Wittenberg, na Alemanha, e ele vai afixar 95 teses, onde ele contesta e prega contra a venda de indulgências, que é a venda do perdão dos pecados, que estava sendo praticado pela igreja romana. E ele condena essas atitudes. Em lendas urbanas, porque nós não temos um dado real desta situação, conta-se que quando Martinho Lutero ele estava prestes a se levantar para contestar os erros da igreja, o diabo apareceu para ele e disse que ele não era digno. E aí apareceu mostrando para ele uma carta com muitos erros e que ele não poderia fazer aquilo. E aí o Espírito Santo de Deus o impulsionou a dizer: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ele segue na sua trajetória, dizendo que achava que o velho homem havia morrido no batismo, mas ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Essa é uma fala de Martinho Lutero. E de fato, a nossa luta contra a carne e contra o espírito é uma luta constante, é uma luta diária. E a Bíblia já nos adverte sobre isso, dizendo que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. A pergunta é: quem vai vencer? E de fato, só vai vencer quem for melhor alimentado e fortalecido. Se você fortalecer o seu espírito no Senhor, você irá vencer no Senhor. Mas se você der demasiada atenção aos prazeres e satisfação da carne, e não se atentar à oração, à leitura da Bíblia, a viver uma vida de fato de comunhão, integridade com Deus, de fato as bandejas e os manjares do mundo poderão te alcançar, poderão te sufocar, poderão te vencer. Você precisa decidir quem você quer alimentar mais. E é muito interessante esse texto, porque ele traz a confissão de Pedro. E a história do cristianismo, a história do evangelho vai nos mostrar que Jesus já estava um pouco mais de um ano caminhando com os discípulos, ensinando os discípulos. E nessa trajetória eles viram muitos milagres, eles viram muitos sinais acontecer. Eles viram Jesus curando, eles se depararam com palavras extraordinárias vindas de Jesus Cristo. E agora, Jesus, a Bíblia nos diz que ele se retira com os discípulos para a região de Cesareia de Filipe e começa a perguntar aos seus discípulos exatamente quem as pessoas dizem que ele é. E os discípulos então dizem: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, há quem diz que você seja Jeremias, alguns te identificam como profeta. Ok, tudo bem,
Eu gostaria de saber agora o que vocês pensam. Eu quero perguntar quem vocês acham que eu sou de fato. Quem vocês acham que eu sou? E nesse momento se levanta Pedro, um homem muito interessante na história do cristianismo, e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, essa informação veio do alto, você teve uma revelação de Deus. E de fato Jesus agora, neste momento, estava mostrando para os seus discípulos quem ele era de fato, quem ele era e qual era a missão do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu para cumprir uma missão de morrer pelos nossos pecados. E Jesus olha para Pedro e diz: muito bem, Pedro, você é muito feliz, Simão, filho de Jonas. Em algumas versões, Bar-Jonas aí, né? Porque não foi uma revelação vinda da carne, nem do sangue, mas foi o meu Pai que trouxe esta revelação para você. E em seguida Jesus vai dizer, o versículo 18, eu te digo que tu és, ou que você é, Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, elas não poderão vencê-las. Nós nos deparamos com um momento em que Pedro, ele é honrado pelo Senhor, e que o Senhor o identifica agora não como Simão, mas como Pedro. E veja bem, o nome original de Pedro, que era Simão, ele vem, né, da língua aramaica, né, e no aramaico a pronúncia seria Cefas, que quer dizer pedra, ou rocha. Mas quando Jesus diz assim, tu és Pedro, Jesus está dizendo que a igreja seria estabelecida com firmeza. A igreja seria estabelecida com força. A igreja seria estabelecida com autoridade. Mas será que ela seria estabelecida em Pedro? Pois bem, Pedro era um homem que foi de um contraste entre altos e baixos dentro da sua jornada cristã. Eu, quando comecei a ler sobre a história de Pedro, eu pensei, muitas vezes eu também fui um Pedro. Muitas vezes nós somos esse Pedro. Pedro, ele é uma figura interessante, muito importante na história do cristianismo. Lucas, em Atos, escrevendo Atos, vai narrar Pedro, vai citar Pedro até no capítulo 12 de Atos. Pedro vai escrever duas cartas, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Ele vai estar escrevendo essas duas cartas. Ele é um homem muito importante na história do cristianismo, na igreja primitiva. Mas o começo da caminhada de Pedro nos traz algumas dúvidas sobre o seu temperamento, sobre a sua postura, sobre a sua personalidade. Aparentemente, Pedro parece às vezes ser muito bipolar. Ao mesmo tempo em que ele estava no auge, dizendo, Deus, eu vou contigo até a morte, de repente, Pedro já estava negando Jesus. Pedro já estava se escorregando do compromisso. Ao mesmo momento em que aqui,
nesse texto que nós lemos, Jesus vai dizer para ele que foi Deus que trouxe uma revelação de quem Jesus era. Quando Pedro vai dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, quando Jesus começa a narrar no versículo 21, que ele teria que morrer, Pedro entra na frente e diz assim: não, peraí, morrer não, Senhor, morrer não, aí eu não vou deixar isso acontecer. E aí nesse mesmo momento Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo em que ele parecia estar no auge, de repente, parecia que ele já estava vivendo um outro momento totalmente aquém desse processo de caminhada. E talvez você, nessa caminhada, já confessou a Jesus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: não, eu sou crente, eu sou servo do Deus vivo, eu sirvo a Jesus. E se entrou alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus, que ainda não declarou Jesus como Senhor de fato da sua vida, a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo, através desta palavra, alcance a sua vida. É para que o Espírito Santo, através dessa palavra, venha te quebrantar, venha mover, venha te modelar, venha te revelar. Venha revelar para você a vontade de Deus, como fez nesse momento na vida de Pedro. E algumas pessoas já receberam esta revelação, já receberam essa informação vinda de Deus. Está faltando às vezes o rema, a transformação completa, o impacto real de mudança, conversão genuína. E a minha oração é para que isso aconteça na sua vida, para que você seja impactado ao ponto de, nos momentos difíceis da sua caminhada, você permanecer autêntico, você permanecer como um cristão verdadeiro, porque o mundo está nos vigiando, o mundo está de olho em você. Você diz que é crente, você diz que serve ao Deus vivo, você diz que a sua fé e a sua vida estão em Deus, mas na hora do problema a sua fé está firme em Deus realmente? Ou você está se desesperando, arrancando os cabelos, chorando pelos cantos, dizendo: o que eu vou fazer da minha vida? Será que você tem sido um cristão autêntico ao ponto das pessoas olharem para você e dizerem: este homem, esta mulher, é uma mulher de Deus? Aleluia. Essa semana eu liguei para um rapaz e disse para ele assim: olha, tem um cheque seu que voltou, que está comigo. Seu cheque voltou, eu vou depositar o dinheiro para você. Falei para ele. Minha esposa estava do lado, ela ouviu. Ele disse assim: rapaz, que atitude bonita sua. Você vai pagar o cheque? Vou pagar. Esse cheque que voltou, pode ter certeza que eu vou te pagar ele. E aí ele disse assim: eu vejo as suas redes sociais. Desse jeito, com essas palavras. Eu vejo as suas redes sociais. Eu vejo as suas pregações. E você realmente é servo de Deus. Isso é para me orgulhar? Não. É para abrir os meus olhos. Porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão de olho em você. As pessoas querem saber de fato quem você é em Cristo. Quando Jesus olha para Pedro no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, ele diz: eu lhe digo que você é Pedro. Você é Cefas em aramaico, que quer dizer você é pedra, você é rocha, mas é uma rocha que precisa ser moldada, é uma pedra que precisa ainda ser lapidada. E quando Jesus chama Pedro por Cefas, de rocha, ele está também nivelando todos os seus discípulos e dizendo: sejam firmes em mim. A revelação já foi dada, vocês já sabem que eu sou Cristo,
que eu sou filho do Deus vivo. Então permaneçam firmes em mim e sejam firmes no Senhor. E aí eu comecei a olhar um pouquinho da história de Pedro, e eu comecei a escrever em uma ordem até um pouco cronológica das coisas que aconteceram com Pedro. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, que Pedro ele é chamado por Jesus para segui-lo, e ele deve deixar de ser pescador de peixes para ser um pescador de almas. É um convite de Jesus. Pedro anda sobre as águas, em Mateus 14, 22 ao 23, Pedro ele tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas de repente ele começa a afundar devido à sua falta de fé, e Jesus o adverte naquele momento. Nesse texto nós nos deparamos com Pedro confessando e declarando nessa confissão que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Yeshua HaMashiach, é o enviado, é o ungido de Deus para salvar a humanidade. Mas no texto seguinte, a partir do verso 21, nós vemos Jesus repreendendo a Pedro, quando Pedro tenta repreender Jesus, quando Jesus fala na sua morte. Aí Jesus então vai repreendê-lo nesse momento. Existiam momentos marcantes na caminhada de Jesus, onde Pedro ele subiu ao monte da transfiguração, e lá no monte da transfiguração, Pedro ele vai testemunhar a transfiguração de Jesus no monte com Tiago e João. E nesse momento Pedro, ele não sabia nem mesmo o que dizer de tamanha maravilha, ele estava maravilhado, ele estava empolgado com aquela cena, com aquela visão gloriosa, onde ele via Moisés, Elias e Jesus transfigurado. E aí ele falou: vamos construir aqui uma tenda, vamos fazer aqui um altar para o Senhor. E aí ele ouviu a voz do Pai, vinda do céu, dizendo para ele: escute a Jesus, meu filho amado, escute a ele. Pedro é advertido para não fazer nada, apenas escute, apenas ouça o que ele tem para dizer. Pedro ele chega a fazer promessas lindas para Jesus, que nunca, em nenhum momento, ele iria abandonar Jesus. Então, no decorrer da caminhada, Pedro ele promete que não vai abandonar a Jesus, mas Jesus vai dizer para ele, prevendo que Pedro iria sim negar Jesus por 3 vezes, como está lá em Lucas capítulo 22, no verso 31 até o verso 34, e quando Jesus diz para Pedro que ele iria o trair 3 vezes antes que o galo cantasse 2, Pedro disse: que é isso, mestre? Eu não vou fazer isso, eu jamais irei te negar. Pedro, em um momento de euforia, quando estavam no Getsêmani orando, a Bíblia diz que quando chegou Judas, o que traía Jesus, com os guardas, Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha de Malco ali no Getsêmani. E Jesus disse para ele: não faça isso, Pedro, não é desse jeito que nós temos que agir. E Jesus pega a orelha lá de Malco e faz aquela cirurgia espiritual, coloca a orelha no lugar daquele soldado que Pedro havia cortado. Isso está em Mateus capítulo 26. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Jesus também aparece para Pedro outra vez. Lembra que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Agora em João capítulo 21, no verso 15 ao 17, a Bíblia diz que Jesus aparece para Pedro, e Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, eu te amo.
E Jesus diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus diz por 3 vezes, na segunda vez Jesus também diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta novamente a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, já triste, porque o coração dele se entristeceu, porque ele lembrou que negou Jesus também 3 vezes. E Jesus vai dizer para ele agora, Pedro vai dizer para Jesus agora, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus vai dizer para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Porque lá atrás, você disse que não me negaria e me negou. Agora você está dizendo que me ama. E amar é prática, amar é atitude, amar é fazer. E se você me ama, Pedro, então cumpra a minha missão. Cumpra a minha vontade, faça a minha obra. E Pedro fez. Pedro foi um homem extraordinário. O livro de Atos capítulo 5 vai dizer que Pedro realizou muitas curas, muitos milagres no nome de Jesus. Nós vamos ver Pedro viajando, fazendo a obra de Deus. Ele foi em algumas cidades como Samaria, Lida, Jope, Cesareia, e por fim ele foi a Antioquia pregar o evangelho. A Bíblia diz que havia uma unção tão grande na vida de Pedro que as pessoas colocavam os doentes próximos de Pedro para que a sombra de Pedro passasse e operasse cura. Em Atos capítulo 9, a Bíblia vai descrever que Pedro ora por Tábita, e ela estava morta, e ela ressuscita. E aí, nós vemos também em Atos capítulo 12, Pedro achando que já era hora de morrer, que era o fim, porque ali se encerrava a sua missão, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo à prisão, as algemas caem, os soldados, são 16 soldados dentro da prisão onde Pedro estava, e Pedro sai, liberto por um anjo do Senhor. Percebem que coisas extraordinárias, eu estou fazendo um resuminho bem básico aqui, bem panorâmico, de coisas lindas, de coisas maravilhosas, extraordinárias, que Deus fez na vida de Pedro, que Jesus operou na vida de Pedro. E talvez você não se lembre, mas com certeza Deus já operou coisas lindas na sua vida também. Se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, tenha certeza que Ele está pronto para operar maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua história. Mas, às vezes você vive esses momentos de alto e baixo, como Pedro. Uma hora está andando sobre as águas e outra hora está afundando no mar. Uma hora está falando que Jesus é o Filho de Deus, e outra hora está dizendo que não vai deixar que Jesus morra. Por isso que no versículo 18, Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não estava falando de Pedro. Pedro tinha qualidades e defeitos, como eu e você. Pedro, ele era conhecido por sua natureza impulsiva. Porém, ele era um homem sincero. Ele era determinado. E muitas vezes ele também agia sem pensar. Algumas características de Pedro é que ele era um homem abnegado e obediente. Ele era um homem de fé, ele era um homem corajoso, mas ele também era precipitado, ele também era agressivo, mas ele era leal. Às vezes ele era impulsivo, e às vezes ele era muito covarde. Em alguns momentos, Pedro foi até hipócrita, e Paulo vai repreender ele, lá em Gálatas capítulo 2, porque ele se comportava de um jeito com os judeus e de outro jeito com os gentios. Paulo vai chamar a atenção dele. Mas ele também era ousado e ele era intérprete. Ele era um homem valoroso e ele era um homem perseverante.
no decorrer da sua caminhada, você tem vários temperamentos que precisam ser trabalhados por Deus, que precisam ser urgentemente moldados pelo Espírito Santo de Deus. E você não pode dizer que nasceu assim, que vai morrer assim, Gabriela. De jeito nenhum. Você precisa permitir que o Espírito Santo, ele faça morada no seu coração e que todos os dias ele te quebre, ele te lapide, ele te transforme. Quando Jesus, ele vira para os discípulos e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está se referindo a si mesmo. Observe que na sua carta aos Efésios, Paulo vai escrever no capítulo 2, no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. O que é a pedra angular? Naquele tempo, nos primórdios da era cristã, uma construção bem edificada necessitava de uma pedra angular. A pedra angular era uma rocha muito bem lapidada, muito bem trabalhada, uma rocha firme, que era cortada e moldada para servir de coluna. Hoje nós pegamos as nossas laterais das casas, apesar que hoje tem construção até sem coluna, né? Mas uma edificação bem feita, temos engenheiros aqui, não temos? Cadê os engenheiros? Tem engenheiros aqui? Alguém? Ah lá, temos engenheiros aqui, né? Todo engenheiro sabe que uma edificação bem feita, ela precisa de uma base bem feita e precisa de uma estrutura bem feita. E essa estrutura aqui era chamada de pedra angular. Era pedra de esquina. O que era pedra de esquina? Era a pedra que ficava nas laterais e que unia as paredes e que servia como base. E a Bíblia diz que próprio Jesus vai dizer que esta pedra, ela foi rejeitada. Em Mateus 21, 42, Jesus vai dizer assim: Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí, irmãos, nós vamos ter dois textos interessantes, uma profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16, e nós vamos ver Pedro citando essa profecia. Então aí está a profecia: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para o alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. E agora Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, até o versículo 9, Pedro já entendeu a revelação que ele não era a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra de esquina. Ele entendeu que ele era a pedra que estava sendo lapidada, polida, preparada para uma obra gloriosa vinda do Senhor. E aí ele vai dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras:
Eis que ponho em Sião, citando, Pedro agora está citando o texto de Isaías. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo que o Senhor também nos chamou para sermos lapidados e nos tornarmos também o quê? Pedras vivas. Como Cristo é a pedra viva, a pedra que foi rejeitada, a pedra que os construtores deixaram de lado, mas Ele nos chama porque nós entendemos que a pedra angular, Jesus Cristo, sobre esta igreja, sobre esta pedra, Jesus dizendo, edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, nós agora estamos edificados nele. E se estamos edificados no Senhor, seremos uma geração eleita, Ele nos escolheu. Seremos sacerdócio real, porque vamos cultuar e oferecer culto a Deus. Seremos uma nação santa, onde nós estivermos, o nome do Senhor será visto em nós. Seremos povo exclusivo de Deus, porque a palavra não será negociada. Eu não abro mão das verdades, das doutrinas da palavra. O que é pecado, o que é errado, o que Deus condena, está condenado. Mas agora, Ele também me chama para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não te lapidou e está te preparando para ser essa pedra viva, apenas para que você seja bonito, lindo, maravilhoso e vá para o céu. Ele está te lapidando para que através de você outras pessoas conheçam o Evangelho. Ele espera que você também anuncie para outras pessoas o Evangelho do Senhor, aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele te chamou para que você fale de Jesus, para que você pregue o Evangelho, para que na sua casa as pessoas saibam que você é crente, servo de Deus, para que no seu trabalho as pessoas saibam que você é crente, servo de Deus. Ele te chamou para que no meio das suas tribulações e adversidades, as pessoas possam olhar para você e dizer assim, aquela mulher ali é uma mulher de Deus realmente, porque olha o que ela está passando, ela não abre mão de Jesus. Aquele homem ali é um homem de Deus, olha só o que ele está passando, e mesmo assim, não blasfema, não reclama, não murmura. Aliás, irmãos, às vezes tem coisa na sua vida que ainda não chegou por causa da murmuração. Lembra de Israel, 40 anos no deserto? Murmuraram ao ponto da geração que saiu do Egito não entrar em Canaã. A murmuração nos impede de sermos abençoados por Deus, mas nós somos a geração eleita, nós somos sacerdócio santo. O Senhor nos escolheu para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Para dizer assim, o Senhor faz maravilha sim, irmão. O Senhor opera cura sim.
O Senhor opera milagres, sim. O Senhor ressuscita. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor Jesus faz coisas lindas. Eu creio no Senhor Jesus. E aí Jesus vai dizer para os discípulos que as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do Hades não poderão vencer a igreja. Quando Jesus ele diz que a igreja não seria vencida pelas portas do Hades, é bom lembrar que igreja, no grego eclesia, significa chamados para fora. Significa que você foi escolhido, eleito, chamado por Deus para anunciar a sua obra, para pregar o evangelho, para fazer diferença onde você estiver. E Jesus está dizendo que as portas do Hades não poderão vencê-las. Jesus está dizendo que a igreja, ela vai avançar, que não existe barreira, irmão. Porta é barreira. Porta é limitação. Se eu tranco a porta do meu quarto, eu estou limitando alguém de entrar dentro do meu quarto. Aqui Jesus está dizendo que a porta do Hades, ela não vai vencer. Ela não vai prevalecer. E Hades é traduzido como inferno, mas é traduzido também como morte, como também pode ser um lugar. Quando Jesus fala para os discípulos que o Hades e a sua porta não vai vencer, significa que não haverá limitações para aqueles que servem a Deus, que o evangelho não será limitado, que a palavra não será barrada, que nada vai impedir o crescimento da obra de Deus. Quando Jesus diz que o Hades não irá vencer, não irá prevalecer, não irá resistir, significa que não há limites e não há barreiras para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, através da palavra de Deus. E eu digo para você que em nome de Jesus, o inferno não vai vencer na sua vida, as lutas não vão te sufocar, os obstáculos não vão lhe impedir de caminhar, porque a sua fé está estabelecida em Deus, porque você está firmado na rocha. Por isso não há limitações. E a igreja vencedora, ela nunca vai deixar de testemunhar a Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, o texto vai dizer: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida, porque as suas vidas estavam em Deus. Paulo já dizia: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com Ele nas alturas. E aí nós sabemos que Deus, diante de todas as adversidades, Jesus já nos preparou um lugar lindo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, ela já se passou, as coisas antigas ou as coisas velhas já se passaram. E aí quando eu olho para Pedro, um homem agora cheio de Deus, que foi lapidado por Deus, que Jesus disse para ele: agora fique com os discípulos em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí serão minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra, eu me deparo com um homem que entendeu o propósito de Deus na vida dele. Eu me deparo com um homem que compreendeu que ele estava pronto agora para morrer por Cristo, para honrar a Cristo, para viver para Cristo. Hoje nós não temos esse perigo no Brasil. Em algumas regiões do nosso planeta, o evangelho é proibido. Em alguns países muçulmanos, em alguns países de regime comunista, ser cristão é um grande desafio, todos os dias. Estar num culto como esse, lá na Síria, alguns cristãos se reúnem em cavernas, em buracos, escondidos. É um desafio para muitos cristãos serem cristãos, porque eles sabem que a qualquer momento irão morrer. Há alguns dias atrás, houve chacinas na África. Muitos cristãos foram mortos, simplesmente porque eram cristãos. Mas nós não temos esse problema. Você não tem esse problema de ser colocado à prova a sua fé. Eu acredito que por um bom tempo aqui no Brasil isso não vai acontecer, de alguém chegar para você e dizer: declara Cristo como Senhor e eu te mato. Negue Ele e eu te libero, e eu lhe solto. Talvez isso não vai acontecer jamais. Mas tem muitas pessoas negando Jesus por muito menos. Tem muitas pessoas negando a Jesus por um prazer de 30 minutos. Tem muitas pessoas negando a Jesus por dinheiro, por política, por ganância. Tem muitas pessoas negando a Jesus porque vivem uma mentira, enganam-se a si mesmo. Tem pessoas que estão negando a Jesus porque a luta foi grande e ele não conseguiu pagar uma conta. E aí, Jesus não me ama mais. Jesus não cuida de mim. Jesus me abandonou. Tem pessoas que estão negando a Jesus simplesmente porque esperavam um milagre e ele não aconteceu. Em contrapartida, tem aqueles que estão, às vezes, em momentos terminais no leito de um hospital para morrer e estão adorando a Jesus ainda assim. Em contrapartida, existem aqueles que estão em sua casa, olhando para a sua despensa e dizendo: Senhor, tem pouco, quase nada, mas eu te louvo pelo que tenho hoje, e eu sei que amanhã o Senhor irá prover. Em contrapartida, tem homens e mulheres que estão pregando a Jesus numa simplicidade tão grande, às vezes não tem carro, não tem casa, não tem um bom emprego, mas tem Jesus, e por isso elas têm tudo, por isso elas estão completas, por isso elas são alegres. E eu acho que o diabo, ele não entende o crente alegre no meio da dor. Eu acho que o diabo deve olhar assim: mas o que eu vou fazer para esse homem negar Jesus? Porque tirei tudo dele, está doente, está ruim. E mesmo assim ele está dizendo como Jó: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O diabo não entende a nossa alegria, porque a nossa alegria é a alegria daquele que está firmada na rocha, na pedra angular que é Cristo Jesus. Aquele que está firmado em Deus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que de fato entendeu que a sua vida é em Deus e que Ele vai prover tudo. Esse não está firmado em bens materiais, em casa, em carro, em emprego, em dinheiro. Essas coisas são passageiras. Se ele tem, ele louva a Deus. Se ele não tem, ele louva a Deus também. Se ele está bem, ele louva a Deus. Se ele não está bem, ele louva a Deus. É isso que Jesus espera dos Pedros desta geração. É isso que Deus espera de você, que você jamais abra mão de Cristo, porque Ele jamais irá abrir mão de você. E aí, meu irmão, a Bíblia ela não registra como, né? E nem quando aconteceu a morte de Pedro. Contudo, na última carta que Pedro escreve, ele encoraja os irmãos.
compreendendo que a morte dele estava próxima. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 14 e 15, ele vai dizer assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Segundo a tradição, Pedro ele foi martirizado durante a perseguição de Nero. Nero pôs fogo em Roma, Nero culpa os cristãos por pôr fogo, e por volta do ano 64, seria mais ou menos aí o momento da morte de Pedro. De acordo com alguns relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio, Pedro ele teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo, numa cruz invertida, porque ele alegava que não era digno de morrer como o Mestre Jesus. E ele foi morto, crucificado, de cabeça para baixo. Se somos edificados em Cristo, se a nossa vida está de fato em Cristo, nós precisamos ter a convicção que as portas do Hades, que os problemas, que as aflições que você está passando, elas não podem te impedir, elas não podem te parar, elas não podem te diminuir, elas não podem lhe fazer parar. Naquele momento de ira, de raiva, de nervosismo, em que a sua carne começar a falar para você fazer algo, ouça a voz do Espírito e esteja pronto para dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E se está difícil, o Senhor te convida a falar com Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Se está difícil, o Senhor te convida a orar. O Senhor lhe convida a se aproximar dEle. Eu faço uma observação aqui para dizer que muitas vezes nós não oramos, porque estamos distantes de Deus, porque estamos mais próximos do pecado, porque o pecado às vezes nos seduz. E aí, às vezes não queremos orar. Rompa com todas as barreiras, rompa com todos os obstáculos e se aproxime de Deus. Pode apagar a luz aqui, cara. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero lhe convidar nessa noite a orar e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui diante da tua presença para declarar o teu nome e para viver uma vida autêntica com o Senhor. Sabendo que as dificuldades desse mundo passarão, mas sabendo que em Ti, Senhor, seremos mais do que vencedores. Eu quero convidar você nessa noite a orar e a colocar diante de Deus os seus sentimentos, as suas emoções, as suas iras, as suas tristezas, as suas frustrações, o seu Pedro impulsivo e nervoso, os seus momentos em que você pensa que caiu, pensa que Jesus lhe abandonou, e aí Jesus se aproxima de você e diz: João, tu me ama, Maria, tu me ama. E quando ele faz isso, e quando ele chega até você dizendo: você me ama, não é porque ele está testando você, é porque ele te ama de fato, é porque ele está próximo de você, e ele está dizendo: tome uma atitude hoje de mudança de vida, tome uma postura de mulher de Deus, tome uma postura de cristão verdadeiro. Não permita que a tua fé seja abalada pelas circunstâncias. Não permita que o desânimo entre na tua casa. Não permita que o pecado entre no teu casamento. Não permita que o inimigo roube a tua fé. Mas apacenta minhas ovelhas. Se coloque diante de mim, faça a minha vontade. É isso que Jesus está dizendo. Faça a minha vontade.
A seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E o que você tem feito? Se nós temos feito pouco pelo Senhor, Ele nos convida a colocar a mão no arado e a darmos o nosso melhor pela causa, pelo Evangelho e por Cristo. Adore ao Senhor.